18 anos e nada sabia de mim. Vivia em Rua de Filósofo, Euróbio de Castro, na dúvida se o primeiro nome era Isaac ou Baltazar, que também ele pouco sabia de si no trânsito de cristão a judeu. Que transformação seria a minha? O empedrado desaguava na rua direita, que nem por isso se chama dos combatentes da Grande Guerra. Mas eu descia a paralela Rua dos Gatos, em sandálias lestas, não me caísse uma varanda em cima. Dirigia-me à cidadela como quem vai atrás de enigma. Enigma quase a resolver-se 50 anos depois. Estava longe de imaginar que desvendaria alguns segredos, da família, da cidade, mesmo da pátria. Amo este chão que me fez quem sou e desejo refrescar-lhe dúvidas, certezas, raízes. No largo do Principal tomava fogo. O belisco soletrava vidas caídas na França de 14-18. Da igreja de São Vicente nascera a quadra que minha avó recitava à miúda. Encontrei-a no romanceiro espanhol sem vírgula a menos. Mas agora subir o S invertido da Costa Grande não era pera doce, irregular nos calhaus de xisto delidos pelo tempo. Vencida a ladeira, ao cimo, um portal quinhentista na então Rua Larga lembrava o primeiro arrabalde deslizando para o rio. Era memória antiga de burgo determinado que já no século XV transbordara da cinza do medo guardado em barbacãs. Eu queria vê-lo festivo dentro e fora de muros, bailando ao som de trombas de prata, como nessa gloriosa manhã em que um pregão reunia no Largo da Câmara, entre a Domus Municipales e o Pelourinho, o povo todo. Aí fora anunciado que Dom Afonso, por graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, senhor de Ceuta e de Alcácer em África, considerando os muitos serviços e obras de grandes merecimentos que a nós e ao rei Dom Duarte, nosso padre, e a nossos reinos tem feito Dom Fernando II, Duque de Bragança, meu muito amado e prezado primo, e querendo-lhe galardoar como a nós cabe, e por nulo ele requerer, a nos praz daqui por diante a sua vila de Bragança se chamar cidade. O prazer é todo nosso, caríssimo rei. Eu conheci o Ernesto em 1988. Éramos ambos alunos da professora Maria de Luz Ferraz na Faculdade de Letras e frequentávamos uma cadeira de mestrado, Teoria Literária, Problemática da História Literária, nome rigoroso. E a primeira vez que eu olhei para o Ernesto, surpreendi-me pela resposta que ele deu à professora. E ele fez um longo discurso sobre o Lukács. E surpreendeu-me, eu fiquei surpreendida como é que um rapaz tão novo, aluno de mestrado, falava como se fosse um catedrático. E a verdade é que falava como se fosse um catedrático. E lembro-me de ter pensado, quem é este senhor? Havia qualquer coisa nele de precoce, diria, que não se esperava num aluno. Ele falava como um mestre. Hoje isso não me surpreende. Efetivamente, ele foi sempre adiante do seu tempo. E a prova disso está, desde logo, no primeiro livro que ele publicou. Aliás, podia ir atrás. Ele, quando entrou na escola primária, já sabia ler. O pai ensinou-lhe e isso foi um grande avanço. Mas a história que eu gostava de contar tem exatamente a ver com o primeiro livro dele. Publicou aos 16 anos e sobre essa história eu escrevi um pequeno texto que eu vou permitir-me ler. Penso que através da palavra escrita perceberemos melhor o que se passou. Chama-se O Poeta e o Frade. Em 2006, o Ernesto e eu fomos à Feira do Livro de Braga. Ao passarmos perto do seminário de Montariol, o Ernesto comentou: foi ali que aos 16 anos mandei imprimir o meu primeiro livro de poesia, o Inconvencional, pago pelo meu pai, é claro. Mas ali é um seminário franciscano. Sim, mas tinham lá uma gráfica. Era um frade que tomava conta dela. Um tal Frei Perdigão. Deve ter morrido há muito. Já era velho nesse tempo. Velho? Tu tinhas 16 anos, qualquer um te parecia velho.
Vamos, mas é lá ver se o homem morreu ou não. Levei o Ernesto atrás de mim e chegámos à recepção. Camilianamente pergunta: Frei Perdigão ainda é vivo? Uns olhos muito abertos respondem: Sim, está além naquele anexo. E apontava para o fundo do jardim. O Ernesto faz um ar intrigado e já eu: Vamos, mas é lá falar com ele. E fomos. Um homem ainda bem conservado, soubemos depois que tinha 69 anos, olhava para nós curioso. O meu companheiro avança em direção ao frade. Frei Perdigão? Sim, quem me procura? Ernesto Rodrigues. Mas não é de Bragança, pois não? Sim, do distrito de Bragança, da Torre de Dona Chama. Ora, uma destas, e nós ainda mais espantados do que ele. Então você é aquele catraio que me entrou aqui num dia de temporal, com um livrinho de poesia para o editar? Sim, sou eu, gaguejou o Ernesto. Não me diga. E o que é que faz na vida ao poetinha? Sou professor em Lisboa, na Faculdade de Letras. Logo vi que ali havia coisa com o futuro. O Ernesto emudeceu e eu atalhei. Mas porquê, Frei Perdigão? Olhe, porque eu recebia aqui quilos de poesia boa para embrulhar de mercearia e de repente aparece-me um livrinho diferente, um livrinho catita. E eu disse com os meus botões: Sim, senhor, este catraio é bom. Temos aqui homem. Virando-se para ele: Então, e continua a ser poeta, não é verdade? Sim. E eu: Poeta e romancista, pelo menos. Frei Perdigão sorriu, quis saber o pelo menos, informou-se dos títulos, cada vez mais encantado. Um fantasma aparecera-lhe assim de repente do passado e não era para menos. Olha-me sorridente. Sabe que não deixei de ir embora nesse dia. Começou a trovejar e disse-lhe: O menino hoje não sai daqui com este temporal. Vai dormir ali numa cela. E o frade contava. Eu interrompo. Frei Perdigão, o senhor que idade tinha nesse tempo? Sorriso franco e nostálgico. Oh, nesse tempo, era ainda um rapaz novo. Deixe ver, tinha os meus 33 anos. Já recompostos da emoção, na descida de Montariol, eu não resisti. Com que então, Ernesto, quando tu tinhas 16 anos, o frade era velho, muito velho. Longa vida, Frei Perdigão. Há 40 anos, o primeiro livro do Ernesto veio-lhe parar às mãos. Diga-nos, o que é que se passou? Foi uma coisa muito simples. Ele veio como editor pedir para fazer a publicação de um livro de poemas. Eu era editor, portanto estava à frente da tipografia e tratei de arranjar orçamentos. Mas quando vi a idade dele, com a idade, você está a brincar comigo. Com esta idade, mas os poemas são seus. Claro que são. Você sabe que há direitos de autor. E eu, não, os poemas são meus. Mandou-me um texto. E quando eu vi, passei uma lista de olhos pelo texto, depois o esquema da capa, curioso, era um rapaz, em vez de cabeça tinha um tijolo na cabeça. Pareceu-me que seria assim uma coisa um pouco contestatária, que é inconvencional. De facto, era inconvencional. Falei, vi e no fim recordo que lhe disse: Ernesto, tens futuro. Tu és um homem de futuro. Tens novos horizontes pela frente. Coragem, sempre em frente. Ernesto José Rodrigues é um dos mais brilhantes intelectuais portugueses e transmontanos no domínio da cultura e da literatura. E queria começar este meu depoimento dos 40 anos da sua vida literária com esta afirmação genérica que me parece de toda a justiça. É uma figura não apenas transmontana, de altíssimo relevo, mas de dimensão nacional que não pode ser ignorada.
Nasceu na Torre da Nachama, concelho de Mirandela, em 1956 e estreou-se precocemente como inconvencional em 1973. Daí comemorarmos este ano, em 2013, aliás, comemorarmos os 40 anos de vida literária de Ernesto José Rodrigues. É muito difícil resumir em poucos minutos um percurso riquíssimo como o de Ernesto José Rodrigues. Ele começa como poeta, como já dissemos, com o inconvencional, e a poesia, digamos assim, é a sua expressão literária primeira e mais desenvolvida na sua juventude. Daí que em 1976, publica J.C. Faião Penal. Em 1977, Poemas por Ventura. E, digamos que em 1980, depois de novos volumes de poesia, inicia-se na ficção. E é como ficcionista, digamos assim, que ele publica algumas obras notáveis que eu gostava de salientar. Nomeadamente no domínio do romance, Contor da Nachama, por exemplo, no domínio do conto, e até do conto infantil, com histórias para acordar. Tudo isto, ao longo dos anos 80, se desenvolve no trabalho dele. Este trabalho de ficcionista, nomeadamente de romancista, de grande romancista, é interrompido por outros afazeres, digamos assim, e só é retomado bastante mais tarde, nomeadamente nos dias que correm, em que ele tem vindo a publicar novos romances, como o Romance do Gramático, A Casa de Bragança, e sei que tem inéditos vários romances e alguns prestes a serem publicados. Mas inicia aí uma carreira de professor. Uma carreira de professor na Faculdade de Letras de Lisboa, onde se forma, mas também como leitor do Instituto Camões, nomeadamente na Hungria, onde produziu um trabalho notabilíssimo. Nomeadamente, tornou-se no principal tradutor de húngaro para português, no mais relevante, tendo traduzido a coisa fabulosa de 20 romances, incluindo o Prémio Nobel húngaro para português, e, portanto, a ele se deve, no essencial, a tradução de grandes obras da literatura húngara para português, Hungria, onde é, de facto, considerado um elemento cultural de grande relevo. Ainda assim divulgou em Portugal a primeira tradução de poetas húngaros, publicando uma antologia, primeira, e uma segunda antologia, uma novíssima antologia de poetas húngaros, que, digamos, pela primeira vez traz a Portugal esta literatura riquíssima que não existia. E, de facto, a sua dimensão como tradutor não tem sido suficientemente relevada, mas é de uma grande importância. Como professor, na Faculdade de Letras, ele, digamos, assume a sua posição de ensaísta e de crítico nos mais diversos domínios que eu gostaria de realçar. Torna-se, possivelmente, um dos mais brilhantes professores portugueses no domínio da história da cultura, onde publica vários volumes, reeditando, por exemplo, a obra de António José Saraiva, atualizando, do ponto de vista da literatura, o dicionário de Jacinto Prado Coelho, o que é de uma importância enorme no domínio dos estudos da literatura portuguesa,
e edita, e gostava de realçar isso, faz a edição monumental, e eu sublinho esta monumental, da Festigínia, recolhendo no total 13 documentos completamente desconhecidos, completamente inéditos, lendo-os, interpretando-os e dando-nos, de facto, uma obra de uma importância extraordinária que consome anos da sua vida, mas que é um monumento histórico e literário que nunca é demais realçar. Neste momento, Ernesto José Rodrigues tem-se vindo a dedicar cada vez mais a outro tipo alargando outro tipo de interesses, digamos assim, nomeadamente no domínio da cultura, mas também noutros domínios. Nesse sentido, eu gostava de realçar a sua ação à frente da Academia de Letras de Trás-os-Montes, de que, aliás, ele foi o primeiro presidente e de que tive a honra de o propor como primeiro presidente, e que tem vindo a imprimir uma orientação à Academia, que tem vindo a ser uma pedrada no charco, digamos assim, ao nível das letras transmontanas e também nacionais, dado que a Academia tem uma relevância grande também nacional. Ele continua a publicar sem parar. Ainda recentemente voltou à poesia, e penso que no domínio da poesia ele tem vindo a dar contributos importantes, digamos assim, para o percurso da própria poesia nacional, e nesse sentido ainda muito a esperar dele, dada a sua juventude. Um outro domínio que eu gostava de salientar é a reedição ou a edição de grandes textos clássicos portugueses. Ele editou mais de 20 clássicos com grandes introduções, com grandes estudos, de que realçava, nomeadamente, Camilo Castelo Branco, Augusto Moreno, também outro transmontano de Freixo, e outros grandes clássicos que se lhe deve a ele, digamos assim, o realce nos nossos dias. Também no domínio da poesia há um conjunto de obras que ele tem vindo a editar, como, por exemplo, em 1981, Março ou As Primeiras Mãos, portanto, para Hortense, também um volume de poesia que reúne 10 anos de poesia de Ernesto José Rodrigues, A Flor e a Morte, o que nos faz lembrar, ou que tem ecos de Paul Celan e dos campos de concentração, A Flor e a Morte, de 1983. Outras dimensões que eu gostaria ainda de salientar é Ernesto José Rodrigues. Ele, aos 14 anos, já é jornalista. Mais uma ideia da precocidade de que eu falei, e continua jornalista pela vida fora. Ainda hoje publica crónicas, quer em jornais nacionais, quer em jornais locais. E a nível de jornais nacionais, eu não gostaria de deixar de salientar, digamos, Colóquio de Letras, onde ele tem uma grande quantidade de textos críticos publicados, o Jornal de Letras, o Expresso, e todo um conjunto de outros jornais onde ele desempenhou uma ação extremamente importante, trabalhos esses que não estão reunidos e que esperemos que um dia o venham a ser, porque de facto ele deixou espalhados por esses jornais muito do seu saber e muito das suas reflexões. Ainda a salientar que ele é um especialista do século XIX, do século XVIII e XIX, nomeadamente no domínio da imprensa. A ele lhe devemos as mais aprofundadas investigações nesse domínio, trazendo para a cultura portuguesa muitas coisas que estavam enterradas, que não estavam conhecidas, e, portanto, em torno da sua tese de doutoramento, ele, de facto, foi
investigar aquilo que de mais relevante no domínio da imprensa se fez nos séculos XVIII e XIX, e isso também lhe devemos. Eu poderia continuar a falar de Ernesto Rodrigues, mas ficar-me-ia por aqui. Muito esperamos ainda dele, sobretudo no domínio da ficção, sobretudo no domínio do romance, e sabemos que tem muitas obras para publicar, inclusive no domínio da dramaturgia, mas penso que a seu tempo, ainda é muito cedo, a seu tempo, ele nos brindará com essas novas obras. Ernesto Rodrigues é um transmontano simples. Penso que às vezes a obra dele poderá ser até prejudicada por isso, na medida em que gosta de falar pouco de si próprio, é tímido, mas ele tem uma bibliografia passiva importante, e é importante que, atentas a estas características, se divulgue cada vez mais a obra dele. É uma pessoa de um rigor extraordinário, e isto é muito importante, de um rigor científico extraordinário. Uma pessoa que, quando se conversa com ele, verifica-se que tem uma memória de factos extraordinária, e, portanto, uma pessoa que desce aos capilares dos factos culturais para não deixar nada ao acaso, não deixar nada perdido. Tem sido, digamos, um trabalhador incansável, e alguém a quem a Academia muito deve, Trás-os-Montes muito devem, amigo do seu amigo, um verdadeiro transmontano, digamos assim, no sentido em que, digamos, se dedica não apenas às causas de Trás-os-Montes, mas também às causas da vida. E, nesse sentido, eu gostaria de salientar que a sua descrição não é sinónimo de menor eficácia. Ela é, de facto, de uma grande eficácia, e a quantidade enorme de obras que tem publicado e produzido mostram exatamente isso. Falar do romance, ou assim chamado Casa de Bragança, deste velho companheiro e amigo Ernesto Rodrigues. É um prazer, com certeza, para mim. Não sou crítico literário nem para lá caminho, sou muito leitor, muitas vezes desatualizado já, mas nessa desatualização que me evita muitas leituras supérfluas e inúteis de publicações contemporâneas, o livro que o Ernesto Rodrigues me ofereceu, A Casa de Bragança, depois daquele sobre o gramático português, deu-me um enorme prazer de ler, e muito trabalho também de leitura, para além do fascínio que a leitura me trouxe, obrigou-me a muitas leituras contraditórias, sobrepostas, retroativas, prospectadas para o futuro, na medida em que o livro tem uma estrutura temporal e temática extremamente complexa. De repente aparece um romance histórico que passa no tempo da Casa de Bragança e de outros senhores, anda para trás e para diante, vem até à atualidade, volta para trás e acaba, já não sei se agora ou outrora, mas na verdade essa família Bragança, no tal bastardo da Inês de Castro, vai estar como fio condutor de toda a teia romanesca, que tem que ver com os personagens, tem que ver com os sítios, e muito com os sítios, porque a Casa de Bragança acaba por ser a casa nobre de Bragança, a casa genealógica de Bragança, e acaba por ser também uma casa em Bragança, onde muitas cenas se passam, se justificam, se reproduzem também, não é? Propriamente os Braganças, depois Casa Real, tiveram Bragança como feudo, que lhes foi dado, mas não eram de Bragança propriamente, não é?
e isso ainda mais complica as coisas para o leitor, e ainda bem. É um romance, eu acho que escrevendo isso que eu tinha lido fascinado, eu tenho essa memória, a memória desse ter escrito, porque correspondeu realmente à minha sensação de leitor interessado naturalmente, mas de leitor não especializado. É um prazer com que eu não estava a contar, ter que me recordar, digamos, dos tempos mais antigos da minha meninice e da época, da altura aqui no Liceu, que conheci o nosso querido amigo Ernesto Rodrigues. Devíamos andar mais ou menos pelo 5º ano do Liceu, se não me engano. E já na altura ele andava sempre, além dos livros oficiais ou oficiosos da escola, sempre com uns livros de poesia ou de literatura debaixo do braço. Recordo-me de andarmos muito ali pela Praça da Sé, de se tomar o café no Chave de Ouro, etc. De se falar de poesia com pouca rima ou com menos rima. Mas também me recordo de uma outra faceta do Ernesto, que estava ligado ao desporto. Apesar de, a partir dos anos 20 e poucos anos nossos, temos a mesma idade, não é? De andarmos pouco ligados a essa atividade. Mas pelos 16, 17 anos fazíamos parte da equipa de handball do Liceu. Portanto, andámos a jogar aí um pouco por todo o distrito e fomos até ao Porto, não é? E o Ernesto era o nosso guarda-redes. E curiosamente já não me lembrava disto há umas dezenas de anos, que não me recordava desta faceta. Pois é, o Ernesto, desde muito cedo, despertou para as letras, sobretudo para a poesia, e desde muito cedo enverdou por esta via que não é fácil. E foi-nos mimoseando com livros. Desde o Jesus Cristo, o J. Cristo falhou um penalti, até a mais recente coletânea agora de poesia dele. Periodicamente ofertava-nos um livro. Quando fomos para a faculdade, melhor, quando eu fui para a faculdade, já ele estava lá, o Ernesto ia publicando sistematicamente aquilo que ia fazendo, sobretudo a nível de poesia, mas também prosa. Já na altura recordo-me de livros como sobre a peste, por exemplo, geralmente livros de conjunto. Portanto, fomos-nos inteirando sempre, sobretudo pelas mãos dele, daquilo que ele ia produzindo. Nunca vi ninguém com uma capacidade de trabalho tão grande como o Ernesto. Eu conheço o Ernesto desde os tempos em que éramos gaguilhudos. Havia uma relação intelectual porque estávamos num embrião e por isso eu podia acompanhar. A partir do momento em que evoluiu para um escalão superior, eu tinha que ficar para trás. O que é que posso dizer mais? Que leio-lhe os livros e tão importante ou mais que os livros é de vez em quando poder estar com ele, e isso tem acontecido. Eu conheci o Ernesto através dos seus primeiros poemas, os seus primeiros versos publicados, que foi numa página que eu coordenei no Mensageiro de Bragança em 1970, 71 e 72. Essa página publicava poemas de todos aqueles jovens da nossa idade. Eu tinha 17, 18 anos, o Ernesto teria uns 14, 15, 16 anos.
Mas o Ernesto, é engraçado, o Ernesto era diferente em tudo de todos. O Ernesto nunca escrevia, e se é possível ver mais para a frente, quase se adivinhava que o Ernesto iria ter o caminho que teve. Ele nunca escrevia nos versos, ele não era logo de início não era um amante da métrica, mas era uma pessoa de verso livre e de prosa sempre difícil. Não me esqueço que o Ernesto, depois muito mais à frente, na apresentação de um outro livro, se refere ao exercício da literatura e da leitura, e que é um exercício que nem sempre é fácil. O Ernesto é uma pessoa exigente com ele próprio. Desde que o conheço e que o fui conhecendo, a partir do Mensageiro de Bragança, o Ernesto foi sempre uma pessoa que pôs quanto era naquilo que fazia. Seguia bem o Ricardo Reis. Uma vez eu, passando um pouco mais para a frente, e já em Lisboa, eu vinha com ele na Avenida de Roma. O Ernesto tinha um papel na mão, eu recordo, vínhamos conversando, mete o papel ao bolso e ao cimo da Avenida de Roma sai do passeio, pega no papelinho e vai pôr no caixote do lixo. E ele vira-se para mim e diz: Fernando Pessoa, ensina-nos assim. De facto, o Ernesto é isso mesmo. Conheci o Ernesto há quase 50 anos, 46, 47, 48, foi em Vinhais que nos conhecemos. O Ernesto era na altura um miúdo, tal como eu, era um defesa indiscutível da seleção do seminário de futebol, e era conhecido por isso, mas também pelo seu amor às letras. Recordo que na altura nós conhecíamos o Ernesto porque era poeta, porque era a pessoa que normalmente nos trazia mais e nos falava muito da literatura. Eu, para além do Miguel Torga, do Júlio Diniz, pouco mais conhecia, e do Aquilino Ribeiro. E o Ernesto, lembro que no final do segundo ano já tinha lido 100 romances, que era assim, um número mítico, e acompanhei desde perto a vida do Ernesto pessoal, sempre fomos muito amigos, e a vida literária dele. Depois tivemos aquele período conturbado de passagem por Bragança. Eu fui para o Colégio São João de Brito mais cedo, ele acabou por chegar lá mais tarde, e voltámos a encontrar-nos a sério a partir dos anos de 73, 74, 75. Foram anos muito interessantes. O Ernesto continuou a ser aquilo que era, um líder na retaguarda, sobretudo. Em 73, 74 eu fazia parte da academia. O Ernesto não fazia parte, mas era efetivamente o mentor, era o ideólogo daquela academia que foi fabulosa, e fizemos coisas muito interessantes, não só no aspecto académico, mas também no aspecto mesmo cultural. Fizemos alguns teatros, algumas peças de teatro. Recordo muito bem uma peça que ele levou à cena, que era O Lodo e as Estrelas, em que ele me permitiu que eu fosse lá dizer um poema do Manuel Alegre. Manuel Alegre, que foi também o Ernesto que me introduziu. Recordo-me que a primeira vez que eu ouvi falar do Manuel Alegre a sério foi por Ernesto numa aula com o Cangueiro, em que ele falava das rosas de maio e da poesia que muitas vezes a prosa tem. Mais tarde, quando o encontro cá em baixo, é um homem que já está muito mais preocupado com outro tipo de literatura, com outras preocupações, sobretudo com Serpente de Bronze, algumas bulhas, e volta de novo à poesia. Mas o Ernesto realmente que eu reconheço, e a obra que me marcou muito, foi A Casa de Bragança. Porque na Casa de Bragança eu vejo o Ernesto como um todo. Vejo lá o Ernesto que era a criança, o jovenzinho que eu encontrei em Vinhais. Vejo sobretudo o adolescente que em Bragança íamos naqueles passeios, íamos até ao castelo, e hoje, ao ler A Casa de Bragança, vejo muito esses passeios. Em Vinhais íamos em grupo, guardados, digamos assim, por um padre, mas em Bragança não, já podíamos ir autonomamente. E em alguns desses passeios, muitas vezes íamos para a estrada do turismo, mas íamos muito para o castelo. E eu hoje recordo-me do Ernesto a ver e a olhar e a perscrutar pormenores que estão plasmados na Casa de Bragança.
mas vejo também o homem, o pensador, sobretudo. Na última parte, a última parte da Casa de Bragança é o Ernesto revolucionário, que traz novas ideias, coisas novas. Ele também, o facto de ir muitas vezes à França, ter com os pais, trazia esse ar novo, essa lufada de ar fresco que fazia falta. E o homem maduro que hoje conheço e que hoje, obviamente, é o grande professor universitário que é, e um escritor com um pensamento muito estruturado, nem sempre fácil. Esqueci-me de falar do gramático, do romance do gramático. Aí é o professor universitário apenas, eu pelo menos ali pouco mais vejo que isso. É um homem que pensa e que estuda e que investiga. Na Casa de Bragança há uma mistura de tudo isso e é realmente um livro fascinante, é um livro imperdível. É com enorme satisfação que faço este curto depoimento a pretexto dos 40 anos da atividade literária de Ernesto Rodrigues, um mestre na arte das letras, com a vantagem de este documentário ser feito também por um ilustre transmontano, igualmente um mestre, neste caso, nas artes da imagem. Tem uma relação com Ernesto Rodrigues que poderia referenciar a duas fases. Numa primeira fase, antes do meu terceiro mandato autárquico, conhecia a atividade de Ernesto Rodrigues como jornalista, como escritor, como académico, a colaboração que desenvolvia nas duas instituições de ensino superior existentes na cidade e, de algum modo, tinha formulado uma imagem que não era de proximidade, grande proximidade, mas a imagem de uma pessoa que estaria um pouco acima, ou significativamente acima, da média das pessoas que estão no meio académico, aqui ao nível da região. Uma espécie de um mestre, uma pessoa mais velha, enfim, que nos ensina, enfim, portadora de conhecimento, de valores, de bem fazer. Já numa segunda fase, e esta coincidente com o meu terceiro e quarto mandato autárquico, a nossa relação aproximou-se mais. Lembro-me de uma exposição feita aqui na Biblioteca Municipal, a pretexto das relações, de séculos de relações luso-húngaras, em que esteve presente o embaixador da Hungria, Ernesto Rodrigues. Ocorreram várias atividades, a pretexto também da exposição de literatura e cartografia húngara. Estou a lembrar a fase de constituição da Academia de Letras de Trás-os-Montes, a sua tomada de posse como o primeiro presidente da Academia, a participação nas feiras do livro, mais tarde com a designação de Artes e Letras em colaboração com a Academia. E aqui deu para reforçar aquela minha primeira imagem sobre Ernesto Rodrigues como um académico, um grande investigador, enfim, um poeta, também jornalista, e verdadeiramente queria assim reforçar a ideia do mestre que é Ernesto Rodrigues. Na Academia de Letras, que iniciou com cerca de 2 dezenas de sócios fundadores, terminou o seu mandato com mais de uma centena, quer dizer que uma pessoa bem aceite no meio literário, ele que conquistou de forma inequívoca uma dimensão regional, mas também nacional, eventualmente nacional, não tanto conhecida pela sua própria atitude de vida, uma pessoa, enfim, com alguma modéstia, com alguma humildade, mas seguramente que nós percebemos, que a lida mais próxima de Ernesto Rodrigues, percebe-se que a dimensão de Ernesto Rodrigues é claramente uma dimensão nacional. Diria mesmo que a região e o país precisam de mais homens e mulheres como Ernesto Rodrigues, pessoas que fazem o caminho dos valores culturais e identitários e que constroem a ponte para um futuro de esperança. Ernesto Rodrigues tem, seguramente, por razões óbvias, ainda muito a dar à região e ao país. A esse propósito, vou citar 2 notas que escreveu recentemente para fundamentar esta minha avaliação. E diz Ernesto Rodrigues: amo este chão que me fez quem sou e desejo refrescar-lhe dúvidas, certezas e raízes. Escreve ainda: uma vida
resume-se a pouco, algumas a bem menos. É assim, Ernesto Rodrigues sabe olhar para o horizonte e por isso, Ernesto Rodrigues, as maiores felicidades e parabéns pela comemoração dos 40 anos de atividade literária, comemoração que é bem merecida. A figura de Ernesto Rodrigues deve ser olhada sob vários ângulos, partir da obra que tem sido publicada. O poeta, o ficcionista, o ensaísta, o autor de obras e trabalhos que se dispersam por géneros muito variados. Eu gostaria de relevar o ficcionista, desde cedo, A Flor e a Morte, No Passo da Serpente e, mais recentemente, o romance do Gramático, com tudo que tem de singular, e este muito próximo de nós, com os ingredientes de que se reveste, livro que ainda está a apelar a todos para que seja lido, publicado há escassos meses, e que é uma revisitação dos seus lugares de infância, da sua memória, das pessoas e das gentes com o que representam em todos os domínios do seu pensamento. Refiro-me naturalmente àquilo que é dominante numa certa parte da sua personalidade, mas sem ocultar o poeta. Acaba ainda agora de publicar Do Movimento Operário e Outras Viagens, que é um livro de grande beleza, e o ensaísta. Falei do ensaísta não só daquele que faz o seu trabalho académico, mas também daquele que assume uma relação direta com a atualidade, seja através da crónica, seja através da crítica, mais pontuais hoje do que foram no outro tempo, e que são formas de contribuição muito pessoal e muito enriquecedora para a comunidade cultural. Entre os textos definitivos, para além da publicação dessa obra de uma rara erudição e de uma rara qualidade, que é Fastigínio, do Tomé Pinheiro da Veiga, há as diferentes coletâneas através das quais ele pôde deixar um pensamento rigoroso sobre vários períodos da literatura portuguesa, do século XVIII até à atualidade, e mesmo antes do século XVIII, sempre que a circunstância o ocasionou, e é, portanto, alguém com quem não pode deixar de se ter uma relação de grande proximidade, fecunda, enriquecedora, exatamente porque estamos em convívio com alguma coisa que, porque não sabemos, se nos propõe enquanto campo de alargamento dos nossos saberes. Sublinharia também, por outro lado, aquilo que me parece essencial, é o modo como o Ernesto trabalha a multiplicidade dos conhecimentos, não há divisões estanques, e a singularidade da sua escrita, toda ela muito dúctil, muito versátil, muito sinuosa quando necessário, tão depressa marcada pela grande lição do classicismo, como acontece, por exemplo, no romance do Gramático, como por elementos de uma quase radical modernidade, como víamos no Passo da Serpente, como vemos em alguns textos publicados em miscelâneas acerca da sua memória húngara, ou como podemos ver no romance que agora se nos proporciona, e, para além de tudo, a capacidade de associar elementos de uma enorme densidade de conteúdo ao que é o impressionismo, a ligação aos outros, a inquietação com a vida social, com o país de origem e instâncias de um lirismo particularmente depurado. Por isso mesmo é que eu considero que a celebração dos 40 anos de vida literária do Ernesto Rodrigues não são um mero momento trivial ou de circunstância entre amigos. São, sem dúvida, o tributo que é devido a um homem
que tem já uma bibliografia marcante no contexto daquelas que estão a ser produzidas hoje no nosso país. 3 minutos, no máximo 5, para falarmos como gostaríamos, e se impõe, da personalidade tão singular e multímoda quanto é do professor Ernesto José Rodrigues, é tarefa, no mínimo, impossível. Mesmo tendo em conta que se trata de alguém a quem já dedicámos 61 mais 2 páginas na bibliografia do Distrito de Bragança, PDB, volume 7 e 9, respectivamente, e na certeza de que nos compete falar de uma só faceta da sua personalidade. Simplesmente, os grandes homens não têm facetas enquadráveis em tão curtos espaços de tempo, nem nós temos o poder de síntese que facilita tão lisonjeira quanto honrosa incumbência. De qualquer modo, conheci o professor Dr. Ernesto José Rodrigues, era ainda um jovenzinho do Liceu de Bragança, que apareceu, certo dia, nas páginas do Mensageiro e logo noutros jornais da região. Li-o cada dia que passava, sempre com mais gosto. E crescia em mim também cada dia que passava a vontade em o ver também crescer, jamais esquecendo, desde a primeira publicação, tudo quanto já havia trazido à luz do dia. Entretanto, concluído o liceu, rumou naturalmente a outras paragens e fez a licenciatura, o mestrado, o doutoramento. E foi leitor de português na Universidade de Budapeste, professor no Barreiro, no Montijo, no Funchal, em Faro, em Bragança, em Mirandela. É professor auxiliar com agregação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Encontramos-nos muito mais tarde na Biblioteca Nacional de Lisboa. Eu tinha saído para certa consulta na sala de catálogos e, por simples distribuição de leitores, o professor Dr. Ernesto Rodrigues apareceu na sala, numa cadeira ao lado da minha, na sala de leitura. Ao reentrar na sala, perguntei aos meus botões: quem é este fulano? Ele parece ser o professor Dr. Ernesto Rodrigues. Mas está. Isso não é. Então não há de ser. Tem de ser. É. E era. Foi uma longa e interminável conversa na sala de catálogos, para onde fomos tagarlar. Ele falou dele, eu falei de mim, e ambos falámos da BDB. E de tudo quanto o professor Ernesto Rodrigues disse, inúmeras vezes ao longo dos anos repetido, retenho as palavras de encorajamento que, em muitos momentos de desalento e bastantes incompreensões, me têm animado a seguir em frente. Mil vezes obrigado, professor Dr. Ernesto Rodrigues. Mantém-se ainda hoje tal encorajamento, até porque a BTB não terminou, apontando caminhos, indicando novos autores, preocupando-se com a sua publicação. Foi ele o amigo apresentador de 2 volumes. Ao exposto, relembro para terminar a sua tão volumosa quanto valiosa obra literária produzida, de que outros, por certo, haverão de falar, e o empenho, desde há anos, posto na criação e direção da Academia de Trás-os-Montes, que dirigiu durante 2 anos, esforçando-se denodadamente por fazer dela uma verdadeira catapulta de valorização do espaço brigantino transmontano. A minha profunda admiração, a minha arraigada estima, a esperança de que os 40 anos de atividade literária que ora se aperfazem sejam seguidos com igual saúde de outros tantos de igual labor e de igual brigantino transmontanismo. Mil vezes obrigado, professor Dr. Ernesto Rodrigues. Valeu. Falar do Ernesto, para mim, e cabe-me isso, é falar dessa fase inicial, da fase inicial da vida literária do Ernesto. Nós tínhamos na altura um grupo que se reunia no Café Chardor, na Praça da Sé. Tínhamos a complacência do seu Leão, do dono do café e do empregado que nos ia servindo umas coisas à borla, porque dinheiro não havia.
E juntávamos e tínhamos as nossas discussões literárias, essas eram sempre lideradas pelo Ernesto. As outras malandrices eram por nós, mas essas eram pelo Ernesto. Na altura havia uma pessoa importante para nós, que era o Mário Péricles, da Livraria Péricles, um bocadinho abaixo do café, na Rua Direita, acho que se chama de Rua Direita. O Mário Péricles era quem nos arranjava toda a literatura clandestina a que era apreendida pela PIDE quando vinha a lume. E, portanto, nós tínhamos na altura acesso a uma série de literatura que outros não tinham. A Funda, do José Portela Filho, o Dinossauro Excelentíssimo, e, portanto, determinada literatura dessa altura. Tínhamos uma outra coisa que era também importante, e relembro aqui porque foi muito importante em todos nós, no Ernesto e no grupo todo. O Padre Sampaio, que estava no orfanato cá embaixo, ao pé do seminário, no patronato, que era onde nós imprimíamos. Nós, na altura, frequentávamos também o Mensageiro, ele era quem dirigia o Mensageiro, e, portanto, esse Padre Sampaio foi muito importante no desenvolvimento literário também, que era dos nossos conhecimentos e, sobretudo, do Ernesto. Nessa altura, o Ernesto publicou o seu primeiro livro, O Inconvencional. Recordo-me que tivemos uma discussão tremenda sobre a capa, que foi da autoria de um do grupo, o Domingos Neto, que entretanto faleceu, e tivemos uma discussão tremenda, porque uns achavam que não podia ser, outros achavam que... Mas no fim lá acabou por sair a capa, lá acabou por sair o livro. Sobre o Inconvencional eu tenho uma coisa para dar ao Ernesto, é o Inconvencional manuscrito pelo Ernesto, que eu tenho e vou-lhe dar no dia 13. Tenho uma outra coisa para dar ao Ernesto. É uma maquete, não é bem uma maquete, não é revisão de provas, não é propriamente isso. Eu não olho para aquilo e não me recordo o que é, não me consigo recordar e não consigo perceber o que é. Sobre o outro livro que ele publicou com o Alberto, com o Trigo, com o Vítor, que é Março, as Primeiras Mãos, ou As Primeiras Mãos. Tenho uma espécie de revisão de provas, não é propriamente uma revisão de provas, mas é uma coisa já muito velhinha, que também está lá para lhe levar no dia 13. E, portanto, nessa altura, o Ernesto era, efetivamente, no âmbito literário, era muito evoluído para o grupo em si. Tínhamos coisas muito engraçadas, não há tempo para as contar, mas foi uma altura intensa em termos de... E sempre tesos, sempre sem dinheiro, sempre... Aliás, tivemos uma coisa que o Ernesto, eu acho que ele até se envergonha um bocado, e estas coisas também servem para relembrar essas vergonhas. Nós comandávamos sempre tesos e sem dinheiro, entretanto dá-se o 25 de Abril, e cada vez estávamos piores, em termos, já não pagávamos os cafés, já não pagávamos nada, e então tivemos uma ideia, não sei se eu, se o Ernesto, não sei qual de todos teve a ideia, e tivemos a ideia de fazer um livro para ganhar dinheiro. Não estava em causa a qualidade, não estava em causa nada, estava a ganhar dinheiro. E então fizemos um livro da minha autoria e do Ernesto, os dois. Aquele nunca chamou livro, chamou-lhe sempre um panfleto. Aliás, ele tem na Hortense Variantes, no livro Hortense Variantes, tem um textozinho desse livro em que ele intitula, num prefácio ao fundo, numa nota de rodapé, intitula como um panfleto que publicámos eu e ele. E na verdade foi um panfleto, foi só para ganhar dinheiro, não me recordo, mas acho que se calhar ganhámos para pagar a conta, já não me recordo, não faço ideia. Já não sei que tivemos essa foi a parte negra da parte literária do Ernesto, porque foi uma coisa virada economicista 100%. Haveria muita coisa mais a dizer desses tem um livro da Madeira. É esse. É exatamente esse. O Ernesto Rodrigues é indiscutivelmente uma pessoa de eleição e um autor com um trabalho absolutamente notável. Tenho o gosto de trabalhar com ele já há cerca de 20 anos, quando na então Editorial Notícias, onde trabalhava, publiquei um magnífico livro, Torre Dona Chama, e felizmente que na Âncora Editora temos desenvolvido esse trabalho com o Ernesto. Publicámos em 2012 a Antologia da Poesia Húngara, que é uma seleção e tradução deste nosso querido autor, e que foi publicado na altura da visita do Presidente da Hungria a Portugal. Foi, de resto,
o único acontecimento cultural que essa visita teve. Depois disso, a nossa relação tem-se desenvolvido, particularmente nos últimos tempos, e em 2013, o ano passado, tive o gosto de lhe publicar 2 livros. Um livro de poemas, do Movimento Operário e Outras Viagens, e um notabilíssimo romance, A Casa de Bragança, editado na celebração dos 550 anos da elevação de Bragança à cidade. E livro esse que já está em segunda edição. Estamos a preparar a edição deste último romance, digamos que talvez para ser mais rigoroso, do mais recente romance de Ernesto Rodrigues, Passos Perdidos, que será apresentado a quando da celebração dos 40 anos da vida literária do autor. Estes 40 anos da minha atividade literária escondem na realidade 20 anos ainda não conhecidos, a que o futuro apresentará em breve. Assim, textos desde 91, reduzidos a novelas e romances que eu quero ainda publicar, terão de vir à luz para termos uma ideia completa destes 4 decénios. Tenho Raízes da Alma, um conjunto de 4 novelas que quero editar em volume. Tenho ainda mais 3 romances escritos entretanto. E no futuro próximo à medida que estes forem saindo, após a edição de Passos Perdidos, agora lançada, quero voltar a dedicar-me à ficção a fundo, sem, por outro lado, deixar de publicar de forma sistemática todo o meu trabalho de ensaísmo e mesmo tradução. Assim tenho 8 volumes de ensaísmo previstos, um conjunto que será intitulado Ensaios de Cultura, um outro Estudos de Literatura Portuguesa, com textos até ao século XVIII, a minha nova edição de Fastigínia, de Tomé Pinheiro da Veiga, a reedição de Literatura e Jornalismo em Portugal sobre o folhetim, cujo título voltará a ser Mágico Folhetim, Literatura e Jornalismo em Portugal, o que foi Cultura Literária Oitocentista, chamar-se-á Oitocentistas, sem mais. Quero reeditar 5 de outubro uma reconstituição, mas com outros textos, num volume que será Literatura, Jornalismo e Política, ainda não sei bem o título definitivo, mas cujo subtítulo será sempre Da Corte Luso-Brasileira ao 5 de outubro. Tenho também a reedição de Verso e Prosa de 900, bem como, finalmente, um volume sobre o meu trabalho dedicado a autores estrangeiros, em particular os húngaros, e, portanto, estou a enumerar uma série de títulos no campo do ensaísmo, da edição, da tradução, que, enfim, são a minha faceta universitária. Agora é evidente que no campo da chamada criação literária, e para lá dos títulos de romances, títulos ainda não definidos, no que toca alguns dos há pouco aludidos, para lá de Raízes da Alma, ou de um outro intitulado Deusa, ou de um outro que deverá ser Um Grão de Humanidade, eu quero reunir num só volume toda a poesia desde 1971. Quero ainda dar a conhecer o meu teatro, que esteve para ser publicado logo em 75, mas por razões várias vieram adiando até ao ineditismo de hoje. Quero igualmente publicar crónica, diário, tudo no volume. Assim, para lá da ficção, em contos e novelas e romances, da poesia, quero reunir talvez num volume a crónica, a diarística e talvez num volume à parte do meu diário. E assim terei em 12, 13, 14 volumes, quer por um lado a criação literária, quer por outro o ensaísmo, a edição e a tradução. Muitas vezes, no acaso das vidas, encontramos num café, assim, um manuscrito.
É um texto de 1997 em Barcelona, num café, e Café de Roma, e cá está um exemplo daquilo que eu faço desde 1972, 3, enfim. Há também, por exemplo, dactiloscritos como é este, que se intitula Deusa, das 4 novelas de Raízes da Alma, uma delas intitulada Ilegal, começada em Bragança em 5 de outubro de 2000. Temos aqui o manuscrito. Tudo isto é possível encontrar nestas gavetas, não propriamente numa arca. Temos aqui tão só uma pálida imagem deste longo calvário, doce, agradável, a via sacra que a vida me oferece.